Deixa eu ver aqui. Bora lá. Ó o cara apaixonado pelo Corinthians, ó. O Diego Garcia. Rapaz, ele só exige, ele só tem engajamento porque é o Corinthians. Ele só fala do Corinthians de qualquer maneira. E tomou uma, inclusive, na questão do André Cury, que eu já tratei para vocês, a rejeição dos embargos. Mas daqui a pouco a gente faz a matéria dele também. Órgão da CBF manda Corinthians rever plano para pagar dívida de 75 milhões de reais. O plano do Corinthians de quitação em 8 anos das dívidas foi rejeitado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão criado pela CBF para resolver conflitos entre os clubes, federação, atletas e empresários. O órgão não considerou a proposta razoável e está dentro, é como se fosse, imaginemos que o Corinthians apresentou a planilha e o órgão fez a sua decisão sobre esse tema. Então ele tem como fazer essa avaliação. É um órgão diferente, não é um órgão judicial, é um órgão administrativo, né? Esportivo. O clube apresentou no fim de 24 uma proposta de pagamentos iniciais de R$1 milhão de reais no primeiro semestre e R$1,5 milhão nos 3 semestres seguintes, a serem divididos entre todos os credores. A Câmara respondeu nesta quinta-feira que o plano está muito abaixo do que os clubes com receita muito superior à do Corinthians se dedicam aos credores do Conselho Nacional de Resolução de Disputas. Vale destacar o seguinte também, né? Essa questão das receitas dos clubes inferiores, a questão também é a dívida do Corinthians. Mas entendo que quando você tem um clube que tem receitas inferiores, também, em tese, teriam dívidas inferiores. Em tese. Teoria. Mas vamos lá. O órgão destacou que o plano apresentado pelo Corinthians se mostra evidentemente incompatível com o que espera. O que é que se espera? Quer botar um plano pro Corinthians seguir? Já bota logo, né? Se é para fazer um negócio desse. E que o essencial é que o devedor realmente se esforce para tornar esse pagamento o mais curto possível. Aí, lembrem-se, a proposta foi feita em 8 anos, quitação em 8 anos, das dívidas que são apenas 75 milhões. Né? Então, entendam os sinais em relação a isso. O painel deu ao Corinthians 10 dias para adequar sua proposta a algo razoável e também pediu esclarecimento sobre os seus contratos com a Caixa. O clube transferiu recebíveis futuros para os pagamentos de dívidas com o banco. Lembre-se da questão do André Cury. André Cury que ensejou esse tipo de dúvida. O que tem a relação Corinthians-Caixa? Financiamento da Caixa, transferência das receitas para uma conta conjunta. O Corinthians paga o valor e depois recebe de volta ou retira o valor para fazer os seus pagamentos. Isso não está impedindo o Corinthians de cumprir com suas obrigações. É o contrato fiduciário que já foi, inclusive, esclarecido na Justiça Federal que não tem nenhum tipo de problema. Tá? Não tem nenhum tipo de problema nesse aspecto. Mas a CBF, como um órgão um pouquinho mais lento do que a própria Justiça, solicitou esse contrato. As dívidas corintianas analisadas pelo Conselho Nacional de Resolução de Disputas somam 75 milhões em valores corrigidos. O clube queria pagar em até 8 anos, com parcelas semestrais. O valor dos vencimentos aumentaria com o tempo, partindo de 1 milhão até 5 milhões no 15º e último semestre. Eu acho também que 15 semestres é um negócio complicado. O Corinthians também forçou a barra. O problema é que a dívida aumenta. Quando o Corinthians apresentou a proposta, o valor era de cerca de 56 milhões, agora chegou aos 75. Porque, na verdade, é o seguinte... O que é a dívida do Corinthians? É porque aí é aquela coisa do nosso queridão, o nosso cidadãozinho aí, o Diego Garcia, né? A dívida corintiana depende, é muito relativa. Você tem multas, você tem juros, você tem antecipação de contratos, você não tem uma dívida crescendo 20 milhões de 24 para agora, para 3 meses. Não vem com essa, não vai colar, pô. Não vai colar. Esclarece, é por isso que eu gostaria de ter o contrato. Por isso que eu odeio, digamos assim, trazer a uma discussão alguém que não traz os documentos. Porque nasce 56, você não vai ter... Pense aí, 4 meses, o Corinthians fez a apresentação, salvo engano, em novembro. São 5 meses. Multiplica quantos por cento de dívida entre 56 e 75? 20 bilhões. Dá quanto de percentual de aumento de dívida? Que isso, gente? Para com isso. Não existe.
esse aumento de dívida nessa proporção, a não ser que você tenha o original e você está pedindo outro, ou faz a compensação do valor inteiro. Então, o Corinthians já estava fazendo esse valor porque são contratos completos. Então, assim, é meio complicado quando a gente não tem o documento. Isso obriga o clube a oferecer ainda ajustes na forma de pagamento. O CNRD concedeu mais 90 dias de prorrogação da suspensão das sanções aplicadas ao clube para que possa adaptar a proposta. Percebe? O Corinthians fez 10 dias. Tem duas informações nisso daqui, tá? O painel deu 10 dias para adequar a sua proposta a algo razoável. Por outro lado, deu 90 dias de prorrogação de suspensão das sanções aplicadas ao clube para que possa adaptar a proposta. Não faz sentido. Ou é 10 dias ou 90 dias. Procurado, o clube não iria comentar, ainda por se tratar de um processo em andamento. Bom, vamos lá. Eu acho que o Corinthians forçou um pouco a barra, faz parte da situação de negociação, é uma proposta, você não quer dizer que as pessoas têm que aceitar a sua proposta, você vai reavaliar, são 15, já deu dicas do que eventualmente o Corinthians, que a CBF pretende. Como o Corinthians tem alguns devedores, não sabe o número de devedores, não tem a lista de credores do Corinthians, você teria 1 milhão dividido para todo mundo. Valor muito ínfimo. E são 15 semestres. Então o Corinthians teria que reduzir no mínimo ali para 6 anos. 5, 4, não se sabe o que é razoável para a CBF. Eu entendo que dessa forma a gente tem que ter uma avaliação que o Corinthians também forçou um pouco a barrinha, aumenta um pouco a proposta de pagamento, porque é o que ele ia fazer todos os meses. Ele ia comprar jogador, ia pagar o Ranieri, ia pagar... O Mateuzinho já tá na garantia, eu acho que nem tá nesse bolo aí. Eu acredito que não esteja nesse bolo. Mas se tiver, era do Flamengo, tem uma garantia por ali. Então são outras coisas ali que vão sendo acrescentadas. O Corinthians vai fazer uma nova proposta, talvez com metade do tempo, com o dobro de pagamentos ao longo do tempo. Mas esses ajustes têm que ser feitos. Infelizmente, a gente não tem acesso para fazer mais comentários sobre isso. Acho que vai dar tudo certo. O valor é muito menor, né? E se não funcionar por ali, vai ter que ir para a vara civil, porque o Corinthians vai ser cobrado diretamente pelos clubes, como o caso do Cuiabá, entre outros, né? Então, eventualmente, teremos ali uma discussão ainda mais para frente. É coisa que vai se passar com o tempo, assim como o RCE. Demora um pouquinho, mas tudo se ajusta, com fé em Deus. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.